Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, graça e paz. A minha oração é que Deus possa edificar a sua vida através do estudo da palavra mais uma vez. Agora, iniciando a nossa escola bíblica dominical, e eu quero meditar com você sobre o tema O Segredo da Perseverança. Aquilo que está em Hebreus, livro de Hebreus, lá no capítulo 12. Então, vou pedir para que você abra sua Bíblia aí comigo, ou no seu smartphone mesmo, Hebreus no capítulo 12, versículos de 1 a 4, para nós meditarmos sobre o segredo da perseverança. Hebreus 12, de 1 a 4. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento? Papai, no nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti uma vez mais, pedindo para que o Senhor dê clareza ao nosso entendimento enquanto nós meditamos na Tua palavra. Ó Deus, nos dê bons pensamentos, nos concede uma medida maior de graça, Pai, enquanto meditamos na Tua palavra, nos dê bom entendimento sobre aquilo que estamos vivendo e nos fortalece, ó Pai, para passarmos dificuldades, ó Deus, na vida cristã também. Seja conosco, nos dando todo o tipo de discernimento necessário, corrigindo, ó Deus, as nossas vidas e nos tornando, ó Pai, mais a imagem e estatura de Cristo. É no nome dele que nós oramos a Ti, Pai. Amém. Eu quero meditar então com você aí sobre o tema nessa escola bíblica, o segredo da perseverança, Hebreus 12, de 1 a 4. Esse é o tema principal aí que vai nortear a nossa escola bíblica dominical. Eu quero, antes de começarmos, a guisa de introdução, dar para você um pouquinho do pano de fundo daquilo que está acontecendo no livro de Hebreus. O contexto nos aponta para crentes, judeus, que estão sendo perseguidos, e por causa dessa perseguição, eles podem ter sido expulsos da sua terra natal, e agora estão vivendo naquilo que nós classificamos como dispersão. É uma reunião de várias cidades, várias províncias, vários locais, e esses crentes então estão espalhados pela província romana. Eles então sofreram perseguição e tudo indica que uma nova perseguição está se delineando. Se nós olharmos, por exemplo, o capítulo 10, versículos 32 a 39, eu vou pedir que você abra lá comigo, indica que nova perseguição está se mostrando no caminho. Capítulo 10, versículos 32 a 39, quando nós lemos assim: Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros momentos vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas vocês aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus,
alcancem a promessa. Ainda até o versículo 39, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, o que nós temos aqui são crentes, judeus nesse caso, que se converteram ao cristianismo, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, depois de muita perseguição, agora também uma nova perseguição está se delineando, né, está apontando no horizonte, e nesse momento eles estão sendo tentados a abandonar a fé e a voltar para o judaísmo. Nessa época que o judaísmo era uma religião reconhecida pelo Estado e então não sofria perseguição, enquanto que o cristianismo agora começa a ser identificado como uma seita que surge a partir do judaísmo e a perseguição então começa contra os cristãos. E estes judeus então sendo convertidos ao cristianismo são perseguidos e agora estão sendo tentados a retornar para o judaísmo, para a sua antiga fé, para gozarem um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. É por isso também que o livro trata de muitos aspectos do Antigo Testamento, sacrifícios de animais, sacerdócio, sumo sacerdócio, enfim, todos esses aspectos são tratados no livro de Hebreus por conta disso. E o apóstolo que escreve o livro de Hebreus, ele procura mostrar que a nova aliança é superior à antiga aliança, que todos aqueles elementos do Antigo Testamento se fundamentavam porquanto apontavam para nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles. Inclusive, por exemplo, Melquisedeque, né? Os anjos, os sacerdotes, enfim, os sacrifícios, todos eles se fundamentam, têm o seu sentido porquanto apontavam para nosso Senhor Jesus Cristo. Então não faz sentido nenhum abandonar a fé cristã para voltar ao antigo rudimento. Não tem sentido nenhum. Essa é a grande defesa, então, do apóstolo quando ele escreve a sua carta aos Hebreus. E aqui os versículos que nós acabamos de ler, então, do capítulo 12, versículos de 1 a 4, é um incentivo para que estes crentes, né, que estão dispersos, que estão sendo perseguidos, é um incentivo para que eles mantenham a sua fé, para que eles continuem correndo, continuem avançando, continuem na fé cristã, tá bom? O capítulo anterior, capítulo 11, versículos de 1 a 40, o que o apóstolo faz então é trabalhar a questão da inspiração para estes irmãos que estão sendo perseguidos. Então todo o capítulo 11 é uma forma de inspirar esses crentes a continuarem correndo, a continuarem prosseguindo na fé cristã. E o apóstolo faz isso através de exemplos do Antigo Testamento. E aí, cada um destes exemplos, cada um destes personagens do Antigo Testamento, Moisés, Josué, Sansão, Abraão, Sara, todos esses personagens, de uma maneira ou de outra, apontam então para nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande incentivador da nossa fé. Então, os versículos de 1 a 4 do capítulo 12, num tema mais restrito, é o apóstolo incentivando então esses crentes. Olha, continuem correndo, continuem avançando na fé cristã. Eu quero começar a ver com você então que figura o capítulo 12, o versículo aí de 1 a 4, que figura, que imagem, que quadro ele começa a desenhar diante de nós. Você já parou para pensar que quadro o apóstolo está tentando construir
na nossa mente, que imagem ele está tentando transmitir para nós. Então, aqui a imagem que nós temos aqui, que começa a ser desenhada na nossa mente, é a imagem de um estádio. Existem competidores lá embaixo, né? E existem pessoas na arquibancada, existem torcedores na arquibancada. Para ficar um pouco mais perto de nós brasileiros, né? Como se fosse um jogo de futebol em que tem pessoas nas arquibancadas e uma competição acontecendo lá embaixo. Só que diferente de um jogo de futebol, é que lá embaixo, na competição, não tem dois times, tem uma pessoa só. Nesse caso, eu e você que está aí me ouvindo, tá bom? Então a ideia do autor é a ideia de uma competição que está acontecendo então num estádio, numa arena, e nas arquibancadas estão os torcedores. Esses torcedores que estão nestas arquibancadas é aquilo que nós chamamos de mártires. São mártires, são testemunhas oculares que viram, ouviram e presenciaram alguma coisa, um evento passado, um evento histórico, um fato concreto. São esses que estão na arquibancada, então. É os que estavam na posição de combate lá embaixo, na posição de competição antes. E por haver terminado aquele processo de competição, foram colocados agora nas arquibancadas e de lá estão torcendo por quem agora está na competição. Essa é a imagem, né? Quando nós olhamos para esses mártires que estão agora na arquibancada, estão ali torcendo, estão ali impulsionando quem está agora na competição, nós percebemos a dignidade desses torcedores. Eles não estão ali de uma forma qualquer, eles não foram colocados ali de forma simples, né? Mas eles estão ali num sentido de demonstrar aquilo que se espera dos competidores que estão lá embaixo. Por exemplo, nessas arquibancadas, se nós considerarmos o capítulo anterior, está um Isaías, um profeta Isaías. O profeta Isaías, ele foi morto, ao que tudo indica, cerrado ao meio, pelo ímpio rei Manassés. Então, o profeta Isaías é também um mártir, é um crente, alguém que tem fé no Senhor e é um mártir. E o próprio profeta Isaías está na arquibancada. E isso mostra aquilo que se espera de quem está lá embaixo na competição. Demonstra que é necessário fidelidade, é necessário fé nesta corrida, para que então, havendo acabado essa corrida, tome a sua posição agora na arquibancada e passe a torcer e a incentivar os novos competidores que estão vindo lá embaixo, então. Os torcedores, então, que estão na arquibancada, eles estão incentivando e os que estão lá embaixo estão correndo, enquanto todo mundo na arquibancada está incentivando, né? E por isso que nós lemos, então, corramos a carreira que nos está proposta. Essa é a imagem que o apóstolo está criando na nossa mente, é isso que ele está passando para nós agora. A palavrinha carreira que ele utiliza aqui significa uma prova rigorosa de resistência. Quem fala sobre isso é Donald Guthrie. Ele tem uma teologia do Novo Testamento bastante generosa, publicada pelas editoras Cultura Cristã. E esta carreira, então, ela não é assim um tiro de 100 metros. Não é como uma corrida que o Usain Bolt faz de 50 metros ou de 100 metros. Nós estamos falando aqui de uma maratona. E nesse caso aqui, não é uma maratona também de 40 quilômetros, 50 quilômetros, 60 quilômetros. Nós estamos falando de uma maratona que dura a vida toda. É disso que o apóstolo está falando. O autor, então, está gritando aos seus
aqueles que estão lendo a sua carta. Não parem, não parem, continuem correndo, continuem prosseguindo, continuem avançando. E Ele está aumentando a sua voz e passando essa mensagem. Continue avançando, continuem até vocês chegarem, continuem prosseguindo o alvo. Essa é a mensagem que Ele está enviando, uma mensagem de incentivo, então, àqueles leitores da sua carta, né? Está dizendo, olha, desistir não é uma opção, desistir da vida cristã não é uma opção para nenhum crente, né? O que fazer, então, para correr melhor a maratona da vida cristã? Todos os atletas, eles precisam de preparação, mas eles precisam também de um processo de desenvolvimento, um processo de crescimento. Se você olhar para a vida de Usain Bolt, para a biografia dele, você vai perceber que no início ele não era um bom corredor, não. Ele é alguém muito alto, tem as pernas muito longas e ele precisou aprender a correr para ser o grande corredor que é hoje. Assim acontece com cada um de nós na vida cristã. Nós começamos a vida cristã e às vezes nós nos deparamos com muitas dificuldades com as quais nós precisamos aprender também. E aí vem a pergunta para nós, né? O que nós precisamos fazer para poder correr melhor a maratona da vida cristã? Né? Quais as áreas da minha vida que eu preciso me desenvolver, que eu preciso aplicar um pouco mais de sabedoria, de entendimento, para poder correr bem a maratona da vida cristã? Vamos pensar um pouquinho sobre isso agora? Primeira coisa, olha ao seu redor. A mensagem que o apóstolo está passando agora para aqueles irmãos que estão lá embaixo correndo, estão competindo, olhe para as arquibancadas ao seu redor. Olhe para aqueles que estão incentivando você. Seja inspirado pelos heróis do passado que ainda estão falando no presente. Todos os autores, aquelas pessoas do Antigo Testamento, aqueles personagens do Antigo Testamento, eles falam no presente porquanto eles apontam para Cristo Jesus. Todos eles ainda têm a sua voz ecoando no presente. O apóstolo está dizendo, então, quer correr bem a maratona da vida cristã? Olhe à sua volta, olhe para aqueles que estão torcendo por você, seja inspirado e incentivado por eles. Estes são aqueles que já completaram a carreira que nós agora estamos trilhando, não é? E que estão agora nas arquibancadas impulsionando você. A carreira que você está correndo, não é? Esta maratona que você está correndo, que é a maratona da vida cristã, aqueles que estão na arquibancada passaram por ela, né? E podem dizer como se corre bem. A expressão, então, nuvem de testemunhas que nós temos aí, dos versículos 1 ao versículo 4 do capítulo 12, se refere, então, a um grupo maciço de pessoas. Seriam todos os personagens do Antigo Testamento até aquele momento em que aqueles homens e mulheres estão lá embaixo agora correndo. São todos aqueles personagens que nós conhecemos da Sagrada Escritura. Esse é o grupo maciço, essa é a nuvem de testemunhas. Algumas delas são nomeadas no capítulo anterior, no capítulo 11, mas muitas dessas testemunhas não foram relatadas ali no capítulo 11. Então há uma nuvem, há um grupo maciço de pessoas ali, de heróis da fé. Eles são testemunhas da fidelidade de Deus. Eles são testemunhas oculares. Eles viram, eles ouviram, eles presenciaram fatos que testemunham a fidelidade de Deus. Então eles estão dizendo e gritando dessas arquibancadas para nós: olha, continuem correndo porque Deus é fiel, continuem perseverando porque vocês vão receber a coroa da fidelidade, né? Eles completaram a carreira.
A fidelidade de Deus está operando através deles, e esta é a motivação e a inspiração para nós que estamos correndo. Você precisa ser inspirado? Está ali os mártires, está ali os torcedores, está ali todos aqueles personagens do Antigo Testamento e personagens que não foram nomeados. Você quer mais inspiração? Aí vem a mensagem da parte de Deus. Olha, a maior inspiração é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus foi fiel com esses que estão na arquibancada e será fiel também com você que nesse momento está correndo a maratona da fé. Então, o primeiro segredo, então, para a perseverança, né? Continua correndo, olha ao seu redor. Olhe para a nuvem de testemunhas. Eu diria a você assim, até numa aplicação, tente se lembrar de como o seu pai, a sua mãe, o seu avô, um tio seu que influenciou bastante a sua vida, tente lembrar-se de como ele correu a carreira, de como ele progrediu na fé cristã. Tente lembrar-se dele. Ele também é uma dessas testemunhas que está sentado na arquibancada, com certeza. Segunda coisa, amados irmãos, sobre o segredo então da perseverança e sobre continuar correndo, olhe para si mesmo. Olhe para você. Né? É como se o apóstolo dissesse aí, versículo 1, você está pronto? Nós vamos começar a corrida, você já se preparou? Como é que está o tênis? Como é que está a sua camiseta, o seu calção? Você está vestido apropriadamente para nós começarmos essa maratona, para nós começarmos nesse processo? Depois de olhar à sua volta, então, olha para você mesmo. Você está pronto? Você está preparado? Todo atleta, para ser um vencedor, ele precisa melhorar o seu desempenho. Ele precisa avançar, ele precisa progredir. Se o atleta chegou em terceiro lugar na corrida anterior, na próxima corrida ele vai querer chegar em primeiro e ele vai se esforçar ao máximo para progredir e então alcançar o pódio, alcançar o primeiro lugar, né? Então, olha para você mesmo. Você precisa melhorar o seu desempenho para alcançar a coroa. Você precisa correr bem. Pense em alguém correndo cheio de fardos. Nós temos o filme do Peregrino, né? E o livro do Peregrino, e ele começa a sua peregrinação rumo à cidade celestial com um fardo enorme nas costas. Você lembra-se disso? Tente pensar em alguém correndo uma maratona com um fardo daquele pesado nas costas. Até onde iria? Até onde você acha que essa pessoa iria correndo com um fardo nas costas, né? Seria uma loucura. Você olharia para alguém correndo assim, está louco, né? Nesse caso, você também e eu, nós precisamos da menor bagagem possível. Nós precisamos carregar o mínimo de coisa possível. Tudo aquilo que não é necessário deve ser lançado fora, deve ser colocado de lado para que nós possamos correr bem, para que nós possamos avançar, um mínimo de bagagem necessário. O cristão, segundo o apóstolo aqui, uma das coisas que ele deve tirar, né, que ele não deve carregar consigo, é o pecado. Ele vai dizer, desembaraçando de todo o pecado que tenazmente nos assedia. O cristão nessa corrida ele precisa se desembaraçar do peso que está impedindo ele de correr com desenvoltura. E uma das coisas que nos impede de correr com desenvoltura é o nosso pecado. Às vezes o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo exacerbado e tantas outras coisas que nós poderíamos nomear. O nosso pecado, então, ele serve como um fardo que vai nos impedir de correr com desenvoltura a carreira da fé cristã. Se você parar para pensar sobre algumas pessoas que começaram a correr bem, mas em um determinado momento da sua vida pararam a corrida, eles desistiram da corrida. E você então para e se pergunta por que isso aconteceu? Porque a pessoa deixou de
carregar aquele pecado, ela passou a não lutar mais contra aquele pecado e passou a tentar correr a carreira cristã carregando aquele pecado. E ela percebeu que não foi muito longe, e nós também percebemos que não dá para ir muito longe carregando o pecado. É necessário se desvencilhar dele, é necessário colocar de lado, é necessário correr essa carreira que nos está proposta com o mínimo de bagagem possível. E isso é uma referência ao nosso pecado. Neste caso, todo o nosso pecado já foi lançado sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Este fardo está com Ele e não está mais conosco. Nós devemos correr a carreira da fé com essa perspectiva, de que não somos mais devedores, de que o pecado já não exerce mais domínio sobre nós, não é verdade? Então pense sobre isso. Correr com desenvoltura é abrir mão do pecado que tenazmente nos assedia. Terceira coisa que o apóstolo trabalha, e aqui eu vejo assim claramente um processo de aproximação. Ele vem das arquibancadas ao redor, ele passa para dentro, né, daquele processo de quem está correndo lá embaixo agora, e agora ele passa a colocar um personagem junto com você, lado a lado. Então o processo de aproximação está acontecendo nesse momento. E a terceira coisa que ele vai dizer, para a gente continuar correndo, correr bem, correr com perseverança, a corrida da fé, é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele vai dizer isso nos versículos 2 e 3. E aqui está esse processo de aproximação. De repente você está sozinho lá embaixo no campo e pensa que está sozinho. Pensa que todo o incentivo que você tem é aquilo que vem das arquibancadas. Então o apóstolo chega e diz: não é só esse incentivo que você tem para correr. Não é só você que está aí, mas há um outro personagem, e esse personagem é nosso Senhor Jesus Cristo. Você não está correndo sozinho, mas Ele está correndo com você. A imagem que é transmitida agora para nós nos versículos 2 e 3 é a imagem de alguém que está andando frente a frente. Então, enquanto eu estou correndo esta caminhada, nosso Senhor Jesus Cristo está à minha frente. E a cada novo passo que eu dou, um novo passo é dado por Ele, e assim sucessivamente. Então você deve manter o foco em nosso Senhor Jesus Cristo. Já percebeu que muitos correm, mas não correm bem a carreira da fé cristã? Tropeçam, caem, muitos param pelo caminho, desistem. É uma coisa bastante complicada. Muitos correm, mas não correm bem, isso é verdade. Para correr bem, é necessário olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Se você quer correr bem, quer correr com perseverança, tem que estar olhando para nosso Senhor Jesus Cristo. Com frequência, é comum que as pessoas peguem exemplos ainda vivos e transformem para si mesmo como exemplos de caminhada de fé, de pessoas ainda vivas. Da perspectiva da Escritura, nós não deveríamos fazer isso. Nós deveríamos fazer isso apenas com aqueles que já morreram, com aqueles que deram um bom testemunho em vida, é verdade, mas que já morreram e morreram perseverando na fé. Então seria alguma coisa muito complicado você pegar o seu pai, que ainda está vivo, e colocar ele como modelo de fé, modelo de caminhada cristã. Pelo menos nessa parte do texto aqui, é alguma coisa que por enquanto não se é aceitável, porque ainda não morreu. Aqueles que estão na arquibancada são pessoas que já morreram, pessoas que já deram um bom testemunho da sua fé, pessoas que já terminaram a sua carreira. Agora a figura muda então dessas testemunhas que impulsionavam da arquibancada, né, para alguém que está junto com você lá na arena, lá embaixo. Alguém que está caminhando na sua frente. A cada novo passo, essa pessoa está dando um novo passo com você. Então, alguém que é poderoso para socorrer você, alguém que é poderoso para me socorrer. Jesus é esse
grande modelo, a esse grande exemplo, a esse grande líder que caminha conosco, então, caminha com nós todos. Ele não está na arquibancada, ele está agora presente lá embaixo, na arena conosco, enquanto nós corremos. Então, amados irmãos, olhe para Jesus, busque a Jesus, versos 2 e 3. Jesus, ele suportou a oposição, a cruz, a morte, pela alegria que lhe estava proposta. Muito mais do que o sofrimento de todos aqueles mártires que estão agora na arquibancada, é o sofrimento daquele que está na arena junto conosco. Cada um daqueles mártires que está na arquibancada apontam para aquele homem que agora está presente conosco ali na arena e que a cada novo passo que damos, ele dá um junto conosco, né? O versículo 3 vai dizer assim: olhe para Jesus e não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Jesus não somente nos inspira, como também nos capacita a perseverar na fé. A mão do Senhor está segurando e nos fazendo dar estes passos. É algo muito mais do que caminhar junto, é estar de fato segurando o outro ali. A palavra de consolo, então, da parte do Senhor para nós é a seguinte, é aquilo que está no verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Versículo 4. O sofrimento dos leitores não se iguala, não se compara ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão na arquibancada são um incentivo para aquele que está lá na arena correndo agora, é verdade. Aquele que está na arena precisa se preparar para correr bem, precisa carregar o mínimo de peso possível, mas agora ele não está sozinho ali na arena correndo. Ele tem nosso Senhor Jesus Cristo correndo com ele, para quem ele deve olhar. À medida que nós olhamos para pessoas nesse processo, nessa maratona, nós corremos o risco de olhar para algumas pessoas que podem dar um mau testemunho, que podem tropeçar, que podem cair, pessoas que são pecadoras, como eu e como você. E daí está então o grande perigo de fazer algumas pessoas que ainda estão vivas de modelo de fé para nós. Eu diria assim para você, tome muito cuidado com isso, ao colocar pessoas que ainda vivem como modelo de fé para você, como modelo de perseverança. Porque no processo de aproximação que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, vai mostrando, Jesus é aquele que deve estar diante dos olhos daquele que está correndo, não é? Há muitas pessoas que correm e não correm bem, há pessoas que correm e no meio desse processo, dessa maratona, eles se entristecem com outras pessoas. Eu mesmo já me entristeci com muitas pessoas que eu havia colocado como modelo e que num determinado momento deram um mau testemunho de caráter, um mau testemunho cristão. Agora, se nós não estivermos olhando para aquele que é o modelo, para aquele que deve estar diante dos nossos olhos de fato, nós vamos cair e dificilmente nós vamos levantar, não é? Então, tenha pessoas que possam incentivar você, sim. Tenha pessoas para as quais você pode olhar em um ou em outro momento. Isso não é errado, mas não coloque elas diante dos seus olhos, segundo o autor aos Hebreus. Tem que estar nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que está te pegando pela mão e levando você nessa corrida, avançando vez após vez. Então, algumas aplicações para nós em relação a esse estudo. Primeira aplicação é: corra com paciência e fidelidade a maratona da vida cristã. Como nós vimos, não é um tiro de 50, 100 metros. Não é algo que você e eu vamos correr em 2 minutos, 3 minutos. A maratona da vida cristã, ela é uma vida toda. Ela é algo que nós vamos
prosseguir por toda a vida. Então é necessário correr com paciência, é necessário também correr com fidelidade, é dar ouvidos àqueles princípios e todas aquelas coisas que Deus nos orienta. Segunda coisa, para a nossa aplicação desse estudo, é se livre imediatamente daquelas coisas que trazem peso, daquelas coisas que atrapalham você nessa maratona, nessa corrida. Lembre-se que você e eu, nós precisamos do mínimo de peso. É uma maratona para toda a vida. Então não vai dar para ficar carregando peso durante essa maratona. Isso vai nos cansar. Em algum momento vai nos levar a abandonar a carreira. Então, quanto antes eu e você nos livrarmos dessas coisas que colocam peso sobre nós, que nos atrapalham na corrida, é melhor. Terceira coisa é que Jesus é o grande modelo de perseverança e de sofrimento para a maratona da fé. De repente eu estou falando para pessoas que em algum momento da sua vida se decepcionaram com outras pessoas, de repente você está decepcionado com você mesmo e você agora já está com grande dificuldade em prosseguir essa carreira, em prosseguir andando na fé cristã. Então eu diria para você, o grande modelo de sofrimento, o grande modelo de perseverança é nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento dele é ímpar. Ninguém sofreu mais do que nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém perseverou mais do que nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém foi mais decepcionado do que nosso Senhor Jesus Cristo. Pense por um instante quantas pessoas decepcionaram nosso Senhor e ele continuou a obra que tinha para ser feita até o fim. Ele diz que consumou aquilo que o Pai lhe deu para ser feita. Aquela obra que o Pai colocou nas mãos dele, ele cumpriu com fidelidade, ele levou a cabo. Então cada um de nós somos chamados a essa mesma corrida com perseverança. Corra com paciência, com fidelidade, abandone todo o peso do pecado que assedia você, que me assedia, e tenha Jesus como aquele grande modelo que está à nossa frente, nos ajudando a prosseguir. Eu queria trazer para nós uma leitura, um texto para a nossa leitura de classe, para o nosso encerramento. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Uma palavra de ânimo para o teu coração e para o meu também. 1 Coríntios 4, 17, para a nossa leitura de classe. E diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 1 Coríntios 4, 17. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, a nossa oração, ó Pai, nesse momento, é para que o Senhor nos ajude a correr, ó Pai, a maratona da vida cristã. Nos ajuda, ó Deus, a olharmos, Pai, para aqueles que já correram nessa maratona, para aqueles que, ó Pai, já findaram as suas carreiras e que já receberam, ó Deus, a coroa de glória. Nos ajuda a olhar para eles, nos ajuda a sermos incentivados também por eles, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, quanto a nós mesmos, abandonar, ó Pai, o pecado que tenazmente nos assedia, o pecado, ó Deus, que serve muitas vezes de peso nessa corrida e que não nos deixa correr e avançar com desenvoltura na fé cristã. Ó Deus, nos auxilia também, ó Pai, nesse momento, a termos nosso Senhor Jesus Cristo sempre diante dos nossos olhos, ó Pai. Se em algum momento, ó Deus, nós constituímos alguém como o grande herói para a nossa corrida de fé, ó Deus, nos ajuda a destroná-lo, Pai, e a entronizar apenas nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a olhar para os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo como um incentivo também para o nosso sofrimento, ó Pai, como uma inspiração também para cada um de nós, ó Deus, porque a Tua palavra mesmo nos diz que nós completamos os sofrimentos e as aflições de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Seja conosco, ó Deus, nos fortalece, ó Pai, em meio
a corrida cristã, para que o teu nome seja glorificado, Deus. Se entre os meus irmãos, ó Deus, que estão ouvindo agora essa mensagem, alguém desanimado, ó Pai, alguém, ó Deus, que não está conseguindo correr com perseverança a corrida que está proposta, ó Pai, ajuda, ó Deus, fortalece, dá ânimo, ó Deus, ajuda a buscar e a meditar na Tua Palavra dia e noite, para que possa ser fortalecido. Ó Deus, é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém, amados. Quando for às 19 horas, aí nós vamos fazer a transmissão do nosso sermão hoje também, tá bom? Que Deus abençoe você e te dê um ótimo dia na presença do Senhor.